Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula, né? Oficialmente nossa primeira aula aí da formação completa em Day Trade, do zero à consistência. Esse foi o nome que eu dei aqui porque eu pretendo te levar à consistência no Day Trade, né? Você conseguir alavancar sua carreira e eu pretendo que você, assim, no final da aula, no final de todo o aprendizado, que você veja como uma nova formação, entende? Como sua principal fonte de renda. E assim, eu espero. Vamos ver se vai ser o seu plano, como que você vai sair. A gente chegou a conversar, né, na última conversa, na verdade, não foi uma aula em si, mas esse é o módulo de mentalidade e expectativas. A gente começou a conversar ali um pouco sobre o day trade em si, te falei algumas coisas, porém decidi usar essa aula para iniciar realmente o aprendizado. E essa é a nossa primeira aula que fala sobre o que é o day trade, né? O que você vai aprender nessa aula? O que eu espero que você aprenda? O que é o trade, os diferentes tipos de trade, o que é e o que não é day trade, como funciona uma operação e o que esperar da profissão. Só lembrando, você pode me interromper em qualquer momento que você quiser, tá bom? Pode me chamar aí se tiver qualquer dúvida, mas vamos lá. Tá, o que vem à sua cabeça quando ouve day trade? Quer que eu responda? Você pode falar, pode ficar à vontade. O que vem de sua cabeça quando eu falo day trade? Várias coisas, mas sim, que o principal são transações financeiras mesmo, Legal, rápidas. legal, tá. Falaria dinheiro, liberdade, bolsa de valores, risco, investimento, gráficos, emoção, independência financeira, cálculos matemáticos. Foi um pouco do que a gente conversou, né, no último papo. Mas para a gente entender o que é day trade, a gente precisa primeiro pegar a palavra trade, que é o sentido realmente da palavra, né? O trade nada mais é que negociar. Qualquer coisa que a gente faz aí na vida mesmo é trade. Negociar, trocar um carro, comprar uma casa para revender, é, comprar dólar e vender depois, tudo que a gente compra e vende algo com o sentido de ter um lucro é o trade. E é importante a gente chegar nesse conceito para entender realmente, antes de ir para o day trade em si, entender o sentido da palavra, porque muitas pessoas não tentam ver o princípio. Então, trade, como eu falei, que é comprar e vender algo com o intuito de oferir um lucro. A palavra trader é o sujeito comprador e vendedor. Né? Pode parecer assim, básico, mas tem muitas pessoas que eu converso hoje, que eu converso não, que eu vejo, né, assim, em rede social e tudo mais, que entram de cabeça no day trade e as pessoas não sabem o básico. Por isso que eu trouxe para você assim o básico mesmo do zero, para você se sentir mesmo profissional na área. O trader, tem muitas pessoas que confundem as palavras trade, trader, trading. Trading é ação, trader é a pessoa que está ali fazendo, né, a compra ou a venda e a compra. Mais para frente você vai entender. E, como eu falei, o trade é comprar e vender algo com o intuito de ter um lucro. E como o trade evoluiu ao longo do tempo? Ali com foco no trade em si, né? Porém, já voltando ali para o mercado financeiro. Esse é um resumo do trade em si, né? Do trade tanto na vida quanto o day trade em si, voltado para o mercado financeiro. Né? Antes de 1808, as negociações comerciais já existiam. Como eu falei, já existe desde que a terra é terra, o mundo é mundo, né? Ele com compra, venda de ouro e tudo mais. Em 1845 surgiu no Brasil a primeira bolsa de valores,
que tiveram ali já as ações e tudo mais, negociações de ações. Em 1890 a 2005, os pregões eram viva voz. O que é um pregão? Pregão é ali o tempo em que as pessoas podem fazer as negociações. É chamado de pregão. Ou seja, pregão é uma faixa de tempo que o mercado fica aberto. Ele tem a pré-abertura e tem o pós-fechamento, né, que ali são tempos distintos que não tem negociação em si, mas tudo isso é pregão, ou seja, uma faixa de tempo que o mercado fica aberto. E entre 1890 e 2005, o pregão era viva voz, ou seja, as pessoas estavam presentes, né, todas presentes em um local, os operadores ali, e eles falavam, gritavam, assim, até vou mostrar um vídeo para você como que era antigamente. As pessoas, elas falavam, por exemplo, eu quero comprar, toma 1.000, vende, enfia, que assim era o termo que eles usavam, sabe? E é bem legal, assim, entender isso, porque dá pra gente entender como era antigamente e hoje em dia o princípio é o mesmo, entende? Você vai ver que ali com as pessoas comprando e vendendo as ações, né, os ativos, negociando no viva voz, no boca a boca, eles tinham ali uma noção de como o mercado estava, se muitas pessoas estavam tentando comprar ali com um preço já muito mais alto do que estava no o preço em si, eles conseguiam entender ali qual que era o sentimento do mercado, se o ativo poderia ter uma probabilidade de subir mais, de cair mais, dependendo ali da forma que eles falavam, que todo mundo se comunicava. E, assim, obviamente eu não vivi essa época, mas eu conversei com pessoas que viveram essa época, que trabalharam, né, nesse pregão Viva Voz, e dizem que era uma experiência, assim, absurda, entende? Tanto porque as pessoas ali, elas negociavam valores absurdos, e qualquer erro ali acarretava em grandes perdas. Você vai entender quem que são os agentes ali do mercado e tudo mais, mas esse era o pregão Viva Voz. Entre 1970 e 1990, as ordens começaram a ser por telefone, ou seja, os clientes ligavam para a corretora, né, mudou ali, o pregão Viva Voz ainda existia, só que o cliente ele ligava por telefone, contatava ali a corretora, né, a corretora é ali onde os operadores ficam, né, para negociar, e eles em si faziam ali o Viva Voz ainda. Ficou desse jeito de 1970 a 1990. Em 1997, que foi o ano que eu nasci, acho que você é de 97 também, não é? 98. Você é 98, você é um ano mais novo aqui, ó. 97 ali, 97 começou o pregão eletrônico. O pregão eletrônico aí já veio a tecnologia, né? Já foi o pregão automatizado, onde as pessoas já conseguiam negociar por plataforma, que ficou entre 1997 e 2005. Só que nesse tempo ainda existia o Viva Voz. Por isso que eu coloquei ele em 2005, o Viva Voz, né, que é ali onde as pessoas negociavam presencialmente, gritavam, ficavam gritando ali, morreu. Foi esse fim, né? Fechou o caixão do pregão Viva Voz. Em 2009, a BMF Bovespa nasceu, que é ali... Tiveram duas bolsas. Lembra que eu falei que teve a bolsa, a primeira bolsa do Brasil, lá em 1845, aí que era a BMF, a antiga BMF, e a Bovespa. Eles se reuniram ali em 2009 e em 2017 surgiu a B3, que é hoje a nossa bolsa de valores, que é a junção da BMF Bovespa e a CETIP. CETIP eu não coloquei aqui, mas a CETIP era também uma fonte de negociação deles ali, na época. Ou seja, 2017 veio a B3, que hoje ela é uma empresa, ela fica sediada em São Paulo, e é onde rodam todas
as operações ali do mercado financeiro, que é a B3. Mas o que é estranho é que eu ainda vejo o nome Bovespa em vários lugares ainda, né? Ah, não. Mesmo houve essa junção Aham. deles, o B3, mas ainda continua usando o nome Bovespa, né? Isso, exatamente. É porque assim, a Bovespa existia a BMF que negociavam alguns tipos de ativos. E a Bovespa operava, né, outros tipos de ativos. E Ah, juntaram os dois, começaram a operar. O pensamento mesmo foi unificar todos esses ativos em um lugar só. Por isso que a Bovespa, todo mundo fala aí, o índice Bovespa. Na verdade, não é um índice Bovespa. Bovespa hoje é conhecido como a junção de todas as empresas, entende? Da sim, Bolsa de Valores. e fica meio confuso, porque na Apple mesmo que eu costumava acompanhar, ficava como se ela fosse um índice específico, não tinha especificando que era um grupo de empresas, entendeu? Parecia Sim, ser sim. algo. Em si a Bovespa, igual eu falei, ela é a junção das ações negociadas na Bolsa de Valores. A B3 é a empresa que cedia isso tudo, né? A empresa que organiza tudo isso, mas assim, no final das contas, acho que não tem a necessidade em si de focar, o que é a B3, o que é a Bovespa? A gente consegue entender que a Bovespa é o conjunto de ações ali, né? Os índices e tudo mais. Mais para frente você vai ver melhor, né, o que eu vou falar de índice e ações, mas quando falam em Bovespa, sim, dá para entender que é o conjunto de todas as empresas, que é um índice que mede a volatilidade de todas as empresas da Bolsa de Valores. E a B3 é a nossa Bolsa de Valores, que também é uma empresa, entendeu? Uhum. É meio confuso confuso, né, essa manobra deles, mas dá para entender porque, assim, imagina só, você ter que negociar ativo. Você só vai negociar ações nesse lugar. Você só vai fazer day trade com índice nesse outro lugar. Por isso eles juntaram tudo na Bovespa, né, na B3, para fazer todo esse pacotinho. Então eu acho, né, assim, a gente vê que foi algo que melhorou totalmente as operações. Sim. Então, hoje, como que é hoje? Hoje tudo acontece em poucos milissegundos, né? Como eu te falei ali, que em 1997 a 2005 eles vieram para o pregão eletrônico e hoje é tudo por plataforma, tudo automatizado. Hoje a gente tem home brokers, plataformas profissionais de trade, né, de operação, algoritmo, tem muito algoritmo aí, mais para frente pretendo te mostrar também, porque eu sou programador, né, sou programador e já desenvolvi alguns robozinhos ali para trade, que é algo que ajuda bastante nas operações, que a gente pode colocar um robô para trabalhar pela gente, fazer as operações ali, enquanto a gente está fazendo outra coisa, a gente nem se preocupa, porque o robô vai estar ali operando baseado na estratégia dele e tudo mais. Tem robô, tem HFT, que são High Frequency Trading, né, são ali agentes do mercado, né, que fazem toda a compra e venda ali das ordens e tudo mais, você vai entender mais para frente. Dá para usar inteligência artificial, trade automatizado, tudo isso que a gente tem hoje na nossa disponível para a gente, na assim, de forma muito fácil, muito fácil, totalmente diferente de como era antes. Vou rodar um videozinho aqui para você entender como era antes. Vamos ver se você consegue escutar. Parecia uma zona de conflito. Você consegue escutar daí? Realmente era uma guerra. Um Alô? Consegue me ouvir? Sim. Eu acho que você não tá me ouvindo direito, né? Ah, Agora tá ouvindo? quando eu coloco o vídeo aqui, eu não consigo te ouvir, mas você consegue ouvir o vídeo? Sim, Tá, então tô vou colocar ouvindo. aqui do zero e vou rodar aqui. Tá.
Parecia uma zona de conflito. Realmente era uma guerra. Um hospício. O operador de pregão é tudo meio louco, né? A maioria, tudo meio... se você for uma pessoa normal, você não sai para ser operador de pregão. Um estádio em final de campeonato. Apertado demais. Geralmente você estava numa torcida de futebol, entendeu? Era assim, bem compacto o negócio. O pregão viva voz da Bolsa de Mercadorias e Futuros era a própria imagem da instabilidade do mercado financeiro. Mas nos últimos dias de junho, o viva voz ficou rouco. O silêncio em pleno horário de negociação antecipava o fim. A partir de 1º de julho, ninguém mais vai negociar no cara a cara. Todos os contratos na BMF serão fechados pelo computador, assim como já acontece na Bovespa desde 2005. O Viva Voz começou a minguar há 2 anos, quando as corretoras passaram a escolher como preferiam operar. Os homens que se diziam prontos para a luta diária tiveram pouca chance na competição com as máquinas. Pregão eletrônico, você consegue fazer uma oferta de compra, uma oferta de venda, enviar a sua intenção de comprar e de vender para o sistema e todo mundo perceber isso e visualizar em menos de 0,1 segundo. Enquanto que uma conclusão de um processo de negociação a viva voz, quer dizer, apregoando e mostrando sua intenção de comprar ou vender, leva em média 2 minutos. Desde o início de 2009, o pregão no grito respondia por menos de 3% do volume negociado na BMF. Os operadores credenciados eram 360, um grupo pequeno perto dos 1.200 que circulavam nos anos 90. E chamava BMF de Bósnia na época, porque o nosso mercado era uma pancadaria, correria para lá e para cá, às vezes a porta abria, caía todo mundo no meio da praça. Satoru acompanhou de perto o crescimento do pregão. Ele estava lá no dia da inauguração, em janeiro de 1986, e trabalhou no pregão por 14 anos. Mas se lembra bem do primeiro dia. No máximo, na época, tinha 20 pessoas dentro do pregão. Tá? Algumas delas eram até o próprio dono da corretora. A gente usava um telefonão que ficava pendurado na cintura, com um gancho que você botava no ouvido. Alguns operadores botavam o telefone o aparelho pesado na cintura do auxiliar e ficava só com o fone na mão e o auxiliar ficava atrás do cara com a planilha na mão fazendo boleto. E eu fazia isso, inclusive. Como ele, muitos dos operadores começavam como auxiliares, para só então poder negociar de fato em nome das corretoras. E esse dia era uma glória para os novatos. Era um sonho de auxiliar, né? Virar operador de pregão. Aí primeiro eles pegar um telefone, executar uma ordem, aquela tremedeira toda. É um dia que não vou esquecer nunca. Uma das formas de integração dos operadores era distribuir apelidos carinhosos, como bem sabe o Malária. Ele deixou um garimpo no Mato Grosso e foi trabalhar no mercado financeiro. Diz que encontrou ouro nos amigos que fez. Eu vim para essa bolsa acho que em 90. Então, eu conheci 3.000 pessoas. Você tem 1.000 novos colegas, você tem 100 novos amigos, entendeu? Você tem 10 novos irmãos. Mas nem sempre o ambiente era tão amigável. O excesso de calor humano também fazia vítimas. Já houve muita gente aí com lesões de perna, olho, ferimentos decorrentes das pontas da lapiseira. As tréguas na briga por espaço eram comemoradas nas ruas do Centro Velho de São Paulo. Os operadores da BMF se misturavam aos da Bovespa e viravam personagens da fauna urbana. Esse movimento em torno do mercado financeiro no centro antigo de São Paulo... Agora voltou. Era muito legal, uma coisa que deixa um pouco de saudade na gente. Os profissionais sempre muito bem vestidos, trajando terno e gravata, então havia aquela preocupação de entrar com o sapato engraxado e tal. Jorge era testemunha dessa obsessão pela elegância. Vinha com um sapato novo e tinha um velho aqui que era para trabalhar lá dentro. Porque eles gastavam, cada 2 meses eles estavam trocando de sapato, porque gastava muito sapato lá dentro. Então eles faziam o seguinte, trazia o bico novo no pé, limpava tudo e usava o velho lá dentro. Como o engraxate, também o repórter sente que o dia a dia na bolsa vai perder parte do charme. Walter cobria diariamente o pregão por 6 anos e diz que a gritaria até ajudava. Quando os preços estavam caindo rapidamente pelo som do pregão, você percebia quando os preços caíam. Quando os preços subiam rapidamente por algum motivo, nós éramos chamados a atenção pelo burburinho. Olhava para o movimento dos pitches de negociação, das chamadas rodas de negociação, nós sentimos o pulsar das negociações. Depois do dia 30, o coração do mercado continuará a bater, talvez até mais forte. Mas para quem conseguia medir o tal pulso do mercado, esse é um fim dos mais tristes. Se você pensar em 10 anos atrás, dá vontade de você chorar.
E o centro ficou um pouquinho mais triste depois dessa mudança, dessa saída. Consegue me ouvir aí? Tô ouvindo. E, nossa, que vídeo legal, tá? Me lembra muito aquele filme O Lobo de Wall Street. Aham. Que época legal. A gente, né, é da suposta. Você nem foi pego pela geração Z, né? As pessoas Não. falam que eu sou Z. Mas eu não sou. Eu sou dessa geração de ter vivido essas coisas, que é uma época muito legal. Sim, assim, apesar do que muitos falam aqui, né, no vídeo sobre a fase boa que foi, interessante e tal, tem a contraproposta, né, o outro lado, que é conversei com uma Evolução. pessoa que trabalhou, né, nessa fase, nessa época, ali dentro, naquele burburinho ali, e ele disse que, assim, ele dormia escutando gritaria. Assim, a tensão, o nível de tensão era muito alta. As pessoas que muitas vezes conversavam ali, você viu o telefone com eles, a pessoa que estava do outro lado, muitas vezes não tinha paciência nenhuma. E assim, já ouvi relatos de uma pessoa, né, que é até um professor bem conhecido, né, bem famoso, que eu conversei no último evento que eu fui, e assim, pelo vídeo que a gente vê, é tudo muito bonito, porém ali tem muitas pessoas que adquiriram doenças, né, transtornos e tudo mais, mas graças a Deus a gente não viveu, eu não vivi essa época, a gente não viveu essa época. E por um lado é triste, né? E por É, outro, é uma história bonita, talvez, de se contar, porque hoje tudo é individual, né? A isso. gente, você vai fazer a transação aí, eu vou fazer aqui, e não tem tanta história assim, eu acho. É, Mas, tipo o telemarketing, né? Se a pessoa tá do outro lado do telefone, e esse caso é pior porque tá perdendo dinheiro ou ganhando, né? Evidente, exatamente. é o caos. Mas, Exatamente. E tem um acréscimo desse medo, né, dessa tensão ali naquelas negociações, porque eu vou mostrar em um slide mais para frente. Eu acho que era para ele estar aqui, mas não tá. Mas ali, quem negociava naquela época ali eram instituições enormes, só instituições grandes. Eu acho que vai estar no próximo slide. Aí eu te falo mais com o contexto ali. Tá. Vou te falar sobre os vários tipos de trade no mercado financeiro em si. Hoje a gente tem day trade, tem swing trade, position trade, buy and hold, tem estratégia com opções, tem assim inúmeras formas de você tradear no mercado financeiro. Ali em buy and hold não seria trade, né? Seria um trade que você compra, só que ele é um hold. Você compra para ter as ações assim, para vender em anos. O Barça é um exemplo desse buy and hold. Ele compra, tem posições desde 1997, não sei quanto. Mas um pouco desse contexto, né, geral, uma visão geral, são todas essas estratégias que dá para fazer no mercado financeiro. Eu acho muito interessante você saber, porque você pode escolher fazer ali o day trade em si, porém você não fica limitada a só day trade. Você pode fazer uma position trade, eu costumo falar que é o caminho de todo trader, é ser investidor, que é ter ali, construir um patrimônio e tudo mais. Claro que eu não posso prometer isso, tudo depende da forma que a pessoa trabalha, do psicológico, tudo que a gente conversou no último papo, mas o que a gente sempre espera, né, o que eu sempre espero que quando eu converso com uma outra pessoa, apresento o mercado financeiro, é que a pessoa consequentemente vire um investidor em si, para fazer swing trade, que é uma modalidade mais rápida. O day trade em si eu ia colocar aqui um gráfico, mas mais para frente, quando a gente for falar de plataforma, eu te mostro, que assim, é muito legal. Se a gente pegar e ver o buy and hold, a faixa de tempo que ele fica
numa ação, né, o tempo que ele está em um trade em si, você pode olhar assim como se fosse a tela que você está olhando no seu computador. Você tem um gráfico ali que o preço vai subindo, vai descendo, e vamos supor que o buy and hold ele comprou na esquerda aqui, na primeira faixinha da esquerda do seu monitor. O final do monitor na direita é o final até quando ele vai estar comprado. Se você pegar um gráfico, pensando assim em um gráfico, o tempo a diferença do trader, né, do buy and hold, do swing trader, do position, do day trade, é a faixa de tempo que ele vai estar nessa faixa toda. Se você pegar um curto período ali, uma quebrinha no período, você vai ver um position trade. Se você dá um zoom out, né, no tempo do position, você vai dar um zoom out em uma faixa de tempo, é o swing trade. E se você der mais um zoom out nessa faixa de tempo, é o day trade, que o day trade ali é no mesmo dia. Por isso que a gente entra aqui no o que é day trade. Né? Depois de tudo isso que eu expliquei, que eu te mostrei aí, realmente o que é day trade? O day trade nada mais é que comprar e vender um ativo financeiro dentro do mesmo pregão. Ou seja, se você estiver posicionado, se você se posicionar em uma ação às 9 horas da manhã, consequentemente você precisa estar fora dela antes do pregão fechar. Não que você precise estar no começo do pregão e quanto você não precisa estar também no final do pregão. Nessa faixa de tempo você precisa fechar a sua operação, entrar e fechar. Buscando lucrar com esse pequeno tempo, né, na movimentação do preço. A gente consegue ver aqui essa diferença que eu te expliquei, a diferença de tempo entre o buy and hold, o position trade, swing trader, o day trader, que é o buy and hold, ele fica em anos posicionado em uma ação, o position trade ele fica em meses, ele pega ali a volatilidade geralmente com política, né, todas as notícias de política e tudo mais, tentando ficar na ação durante meses. O swing trader, ele fica dias a semanas, ele fecha a operação entre dias e semanas, e o day trader, ele fica ali no mesmo pregão. Então, sempre tem que estar abrir a operação e fechar a operação no mesmo pregão. Todas essas modalidades são formas de negociar ativos. O que muda não é o ativo, mas o tempo que você permanece posicionado. Ou seja, você pode estar posicionado em um ativo que esse ativo você pode ficar nele como buy and hold, comprar e ficar por anos, mas você também pode no mesmo ativo fazer uma posição, né, um position trade, você pode fazer no mesmo ativo um swing trade ou um day trade na mesma ação. O que muda vai ser ali algumas estratégias e capital, que mais para frente, quando a gente for falar melhor sobre os diferentes tipos de ativos, aí a gente entra nesse mérito, mas dá para você ter uma noção assim por alto. Tá, mas o que não é day trade? Essa talvez seja o slide mais importante, você entender o que não é o day trade. Fórmula mágica de enriquecimento. Muitas pessoas, igual eu conversei com você no último papo, entram no day trade assim, entra de cabeça, sem ter todo esse conhecimento que eu estou te passando, imaginando que é uma fórmula mágica de enriquecer. Que você vai fazer ali fazer um day trade, com dias você vai ficar milionário. E assim, foi uma forma que eu imaginei. Eu falo porque eu fui um desse. Quando eu entrei, eu te falei que eu fiz ali R$500 em 5 minutos, eu pensei, porra, vou ficar milionário com isso aqui. E assim, entrei sem saber absolutamente nada, só comprei ali alavancado, comprei 10 contratos eu vendi, na verdade. Vendi 10 contratos de índice ali, com 5 minutos eu fiz R$500. Eu falei, porra, R$500 quanto tempo que eu demoro para trabalhar e conseguir R$500? R$500 com 15 minutos, com 5 minutos,
porra, vou ficar rico. Mas isso não é o day trade. Day trade não é uma fórmula mágica de enriquecimento. Day trade, nem todos os dias devem ser operados. Apesar de se chamar day trade, ele não tem a necessidade de você estar todos os dias ali. O day trade ele pode durante o dia te dar uma entrada, né? Você analisar o gráfico ali baseado na sua estratégia, ele pode te dar uma entrada, mas pode também não te dar uma entrada. Por isso que eu falo, ele não é daily trade, ele é day trade. Você tem a possibilidade de entrar em um ativo e sair do ativo no mesmo dia, mas você não precisa estar batendo ponto todo dia, ficar de 8, entre aspas, né, da abertura do pregão até o final do pregão, ali operando. Você não precisa, isso é loucura, não é day trade. Cassino, montanha-russa, cassino não é montanha-russa. Emoção, trade é mesmice. Então, o que não é day trade, o que é o day trade? Não é emoção, é mesmice. Você fazer ali o mesmo tipo de operação, você tem um operacional que você já validou, você entra da mesma forma. Você não tem que ter ali, o seu coração não tem que disparar. É óbvio que quando a gente fala de dinheiro, de perder dinheiro, ganhar dinheiro, mexe muito, 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 muito com as nossas emoções. E até hoje em dia eu sinto muito isso. Porém, eu sinto se eu estiver alavancado. Alavancado é o quê? Eu estiver com uma posição com uma mão muito grande. Vamos supor que eu entro com 10 ativos, né? 10 ativos ali, com uma mão de 10 ativos normalmente. E a minha possibilidade de perder ou ganhar com esses 10 ativos é R$ 200 de perda ou R$ 200 de ganho. Eu já sei que eu posso perder ou posso ganhar R$ 200. Então, se eu entrar com uma mão muito pesada, muito grande, ou seja, eu opero 10 normalmente. Se eu operar com 50, que já aconteceu de eu fazer, eu chego ali com 50 contratos, a minha alavancagem vai estar muito grande. O que antes eu aceitava perder 200, agora eu posso perder 2.000 em uma operação, 5.000. Ou seja, é natural o coração ali disparar, porque você vai estar entrando, você vai estar se sujeitando a perder algo muito além do que você poderia e do que você está acostumado. Por isso, quando a gente começar a operar, quando você começar a entrar nos gráficos, você vai ver que tudo é gradual. A gente começa com um pezinho ali, igual eu te falei, não é entrar numa piscina de não sei quantos metros de profundidade e de cabeça, sem saber nadar. É você entrar ali na escadinha da piscina, colocar o pezinho, ver se está frio, ver se está quente. Ah, consigo entrar mais. Aí coloca o joelho, coloca a perna, coloca a barriga e você entra, opa, que eu consigo entrar, até você conseguir se aprofundar totalmente. E por isso que eu falo, não é emoção. Se você está sentindo emoção, de duas uma. Ou você está operando muito além da sua possibilidade, que é errado, ou isso não é para você. Se você estiver operando pequenininho, com um contratinho, e você ainda sentiu o coração disparado, você sentia assim no coração de, nossa, eu vou perder R$ 200. Sei lá, não, 200 não, 200 é até é uma quantidade um pouco maior. Se você falar assim, com um contrato, porra, eu vou perder 30, R$ 40, se seu coração disparar, isso não é para você, porque o day trade é probabilidade, 50% de perda de dinheiro, 50% de ganho de dinheiro. Não tem mais. Se você se sente pressionado, com o coração disparado, mão suada, perdendo R$ 30, perdendo 200, 300, não é para você. Esse é o ponto. Por isso eu falo, não é emoção. É fazer a mesma técnica todo dia, e assim a pessoa consegue ser profissional. Esse é o profissional de day trade. Essa questão da emoção, você está me ouvindo bem? Fica travando um pouco. Tá travando um pouco, mas consigo te ouvir. Acho que o meu fone tá ruim. Essa questão da emoção fica na minha cabeça porque eu acho que quando eu fizer isso as primeiras vezes eu vou ficar assim, igual você falou, com
coração gelado, Aham. independente acho que do valor, porque é uma coisa nova. Isso você está falando a médio e longo prazo, não é essa administração de emoção. Eu não sei se no início a gente tem que se sentir tão seguro, talvez, sabe? Sim, sim, não, com certeza. Porque assim, mais pra frente você vai ver que existe ali a plataforma. Lembra que eu te falei que tem como você iniciar o estudo sem perder dinheiro. Você consegue ter uma conta Sim. simulada ali, que toda a operação vai ser numa conta simulada. Ali, com certeza, você não vai sentir o coração disparando, não vai sentir essa emoção da perda ou do ganho do dinheiro. Porém, quando você iniciar já na conta real, aí sim a gente está suscetível a isso. É igual eu falei, até hoje eu me sinto totalmente. Né, se eu fizer uma operação com 50, 80 contratos, que eu já fiz essa loucura e faço. Ultimamente eu faço também. é, Você vai sentir. Obviamente, você vai sentir o coração disparando, você vai sentir a vontade ali de sair da operação rápido, mas assim, isso é uma boa notícia que isso é algo que a gente consegue controlar. A gente, com o passar do tempo, a gente operando ali, com um contratinho, você vai ver que assim, eu falo desse jeito eu bato na tecla de perder dinheiro, mas é relativo essa sensação de perda de dinheiro, de você estar fazendo algo errado, é relativo. Por quê? Muitas vezes eu entrava ali na operação antigamente, igual eu falei, eu nunca, quer dizer, nunca não, nunca é mentira. Para operar de verdade, eu não operava em conta simulada, foi desde o começo já na conta real. Na conta real. E assim, eu tenho um problema que eu tomo mais risco. Pô, eu tô vendo ali que eu posso fazer R$ 500, eu vou entrar. Vou entrar. Quer dizer, o eu antigo, né, quando eu comecei. Ou seja, tinha essa sensação de ansiedade, de perda, de ganho, só que eu queria mais. E é por isso que eu falo, essa emoção, a gente controla ela de acordo com o que a gente vai criando maturidade. Por isso que eu falei com você. Cria uma conta na corretora, vamos baixar a plataforma, analisar, né, tempo de tela. É muito importante você ver ali o gráfico subindo, descendo, para você já se familiarizar, você entender o que é o mercado, o que é o sobe e desce, entende? E com o passar do tempo, obviamente, eu sinto, né, e você vai ver que esse sentimento vai diminuir, entende? Mas também Sim, sim. mas também eu não consigo te prometer, porque assim, cada pessoa é uma pessoa, mas eu, E às vezes, com uma pessoa ao seu lado, igual eu falo, te parabenizar de novo por chamar, né? Você teve essa vontade de me chamar, porque assim, você tendo uma pessoa do seu lado que te acalma, que pega na sua mão e fala assim, não, calma, calma que vai dar certo. Isso eu vejo eu sinto que isso resolve 50% desse problema, desse sentimento, entende? De ansiedade. eu também acho. Boa. Vamos ver, né, com o passar do tempo. E eu espero que sim. Tá. Agora sim, entra lá voltando lá no assunto das negociações antigamente, quando tudo era mato. As negociações antigamente, como uma ordem era executada. Ali a gente viu no vídeo, né, que o cliente muitas vezes estavam querendo ali fazer a negociação, comprar dólar. Bom, lá é um exemplo bem, bem típico. Um cliente enorme lá, um banco, um cliente magnata quer comprar dólar porque, sei lá, porque ele quer comprar dólar. Acho que o dólar vai subir, ou ele quer fazer um hedge ali. Ele liga para a corretora, ele ligava para a corretora passava para o operador, para aquele cara que estava lá negociando, gritando, e pelo telefone, né? A corretora ligava pro cara, a corretora estava em cima do operador, né? Tava no degrau de cima, muitas vezes, estava em outro lugar. A corretora ligava pro operador que estava lá embaixo, o operador de mercado do pregão, e ali ele fazia a negociação.
Ali ele comprava, vendia, eu tomo 10, tomo 20, toma a bola, enfia 10. Ele fazia isso, esse era o operador ali no pregão. E, consequentemente, o outro cara tinha contraparte. Um operador negociava com outro operador. E como que quem participava dessas negociações? Clientes com alto poder aquisitivo. Igual falei ali, banco, corretoras enormes, grandes dealers, Banco Central. Então, a gente consegue ver que a barreira para você entrar no mercado ali era muito grande. Só pessoas com muito dinheiro conseguiam fazer essas negociações. O valor ali em si era tudo muito, era muito, a barreira era muito grande. Eram para pessoas que realmente tinham muito dinheiro, instituições grandes, e por isso a bolsa de valores era muito pequena, era muito pequenininha. Com o passar do tempo, que veio a tecnologia, que adotou ali o pregão, tirou, né, o Viva Voz e tudo mais, veio para a parte tecnológica, que ficou interessante. Como que a ordem é executada hoje? Hoje o cliente instala uma plataforma no computador, de onde ele quiser, do Brasil, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Ibirité, independente. Ele baixa uma plataforma no computador dele, ele tem uma conta na corretora, né? A plataforma, ela é ali a fonte da pessoa ver as ordens que estão no gráfico, né? Que estão ali as ordens que estão ali no pregão das pessoas. A corretora ela faz uma intermediação. A pessoa precisa ter uma conta na corretora, mas não é a corretora que está agenciando tudo isso. É a B3. As ordens vão para essa B3, né, para a empresa que eu te falei, que é a B3, que fica lá em São Paulo, lá nos servidores dela. A sua ordem vai lá para a B3 e automaticamente outros participantes vão estar ali vendo as suas ordens. Você pode ver a ordem de qualquer pessoa e qualquer pessoa pode ver a sua ordem. Ou seja, pela plataforma, você dá um clique e fala assim, eu quero comprar no preço R$10,50. Outro participante quer vender a R$10,90. Aí o participante que quer vender fala assim, acho que eu vou diminuir acho que eu vou vender um pouco mais abaixo. Aí ele consegue diminuir o valor dele, diminuir ali a posição que ele quer fazer, até dar o negócio, dar o trade ali. Ou seja, isso acontece em milissegundos. Uma diferença de antigamente, que era, tem que gritar, eu tomo 10, tomo 20, e muitas vezes eles não conseguiam comprar, o preço passava e tudo mais. Hoje é questão de milissegundos. Milissegundos. Enfim, a tecnologia. Né? O mercado evoluiu tecnologicamente, mas sua essência continua sendo conectar compradores e vendedores. Por isso que eu falei. Por isso que eu te mostrei a história de como era antigamente, para você entender que nada mais é que você comprar e vender ou você comprar, né? Você pode estar ali como comprador de algo, como vendedor de algo para outra pessoa. Você vai estar comprando ou vendendo de outra pessoa. Tá. Day trade é para qualquer pessoa? Foi uma frase que eu te falei também nessa nossa última conversa, que o day trade é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o day trade. Né? Que é a questão que eu te falei. Assim, se as pessoas entram no day trade muitas vezes pensando que é cassino, pensando que toda essa história que eu te falei, e muitas vezes essa pessoa ela está fadada ao fracasso. Como eu te falei, 95, 96% das pessoas que entram no day trade não ganham dinheiro. E por isso que eu falo que o day trade não é para todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo é para o day trade. Eu espero que eu acredito que você vai ser a 1% que vai estar comigo aqui de mão dada. Daqui a alguns anos, operando. Muito obrigada. Também quero. Isso aí. Quem realmente movimenta o mercado?
trouxe uma tabelinha aqui que eu tirei aqui da Dados de Mercado, é um site bem conhecido, né, na internet, que ele traz os dados do mercado financeiro. Eu consigo ver aqui o último dia, né, 1/7 de 2026, quem que movimenta, quem que são os integrantes do mercado financeiro. Quando a gente fala, eu vou comprar e vou vender de alguém. Porra, mas vou comprar e vender de quem? Quem está lá na outra ponta? A gente consegue ver que hoje na Bolsa de Valores, o capital estrangeiro é muito grande. Capital estrangeiro, instituição, pessoa física está aqui em terceiro. Se a gente conseguir ver aqui, 186 milhões da negociação é de pessoa física, instituições e outros. Ou seja, são muitas pessoas, muitos bancos, muitas instituições, Banco Central comprando dólar, vendendo dólar, tudo movimenta o mercado. Mas os maiores integrantes são os estrangeiros. Geralmente o pessoal fala, nossa, teve uma entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores de não sei quantos milhões, que é quando a Bolsa explode. Tiveram não sei quantos milhões de capital saindo do Brasil por conta da política do Brasil em si, da política do fiscal e tudo mais. É o capital estrangeiro. Como a nossa moeda atrelada ali ao dólar, se você tem $1 milhão, você tem muito mais que R$1 milhão. Então você consegue movimentar a nossa bolsa de valores muito mais fácil. Então por isso que eu falo, o capital estrangeiro é o principal, que movimenta, né, a nossa bolsa. Institucional, pessoa física também está ali, instituição financeira, né, outros bancos, e todos esses são os integrantes do mercado financeiro. Então, quando você vai... Pode terminar o que você ia falar. Não, eu ia falar que assim, então, quando você abre uma boleta ali no gráfico e você fala, eu quero comprar, sei lá, 100 ações da Petrobras. Você vai estar comprando, negociando com outras pessoas, talvez uma outra pessoa está tentando comprar também 100 ações, mas também tem uma instituição que está vendendo 1 milhão de ações. Aí você entra ali naquele pacote daquela negociação e o match acontece, entende? Sim. Lá na outra tela mostrou o mês de junho, né? 589 milhões, e aí dia 22/6, 2 milhões e 86. É uma diferença gigantesca, assim, dentro do mesmo mês, né? Essas coisas alteram, por exemplo, o seu lucro num dia. Você pode, por exemplo, considerar que o dia 26 você teria lucrado mais porque está mais movimentado. O dia 1, talvez menos. Boa. Essas coisas você acompanha? Bom, essa é uma ótima pergunta. Sim e não. Tudo depende da estratégia que você faz. Por exemplo, eu te falei que tem como lá você estar posicionado em ações, que é um swing trader. Vamos supor que você é um swing trader, você está posicionado em 100 ações, você comprou na sua carteira 100 ações de Vale. Beleza. A Vale, ela é uma das principais empresas da Bolsa de Valores. Quando a gente vê aqui que o capital estrangeiro saiu 2 milhões, não quer dizer em si que o capital estrangeiro saiu das ações da Vale. Porém, o mercado como um todo, ele sente. Ou seja, se você estiver posicionado nessa empresa e tiver um fluxo de capital de saída muito grande, a tendência da Bolsa de Valores é cair. Consequentemente, a sua ação que você está posicionada pode desvalorizar. Porém, é o que eu falei, tudo depende da sua estratégia. Vamos supor que você não tem nenhuma ação da Vale, Petrobras, você não tem ação nenhuma, você só faz day trade. Bom, ali vai ter a movimentação do mercado, vai ser ótimo porque você vai estar durante o dia ali, vai ter uma volatilidade no mercado.
E a probabilidade de você fazer dinheiro vai ser maior, porque o trader, ele lucra com a volatilidade do mercado. Quanto mais o mercado sobe e desce, mais é a possibilidade de você fazer operações e ter um ganho de capital. Entende? Por isso que eu falo que depende. Entendido. Entendeu? Boa pergunta, viu? Essa foi ótima. Tá. Já falei um pouco aí, né? Mas entrar um pouco aí sobre os integrantes do mercado. Institucionais, investidores estrangeiros, pessoas físicas, bancos, fundos, market makers, que são ali as pessoas que fazem o mercado andar, né? Funcionar em si, fazem as compras ali, fazem o mercado funcionar, rodar, a roda toda girar. E o mercado é muito grande. Por isso que eu falo, você não está operando contra a corretora. Muitas pessoas acham assim, eu entrei comprado aqui e a corretora me estopou. Foi lá no meu stop, né? Stop assim, é quando você entra numa operação de day trade, por exemplo, você fala que quer comprar, você compra a Petrobras, vou falar dólar, que é o ativo mais que a gente faz day trade aqui, índice e dólar. Você vai comprar dólar a R$ 5,09. Você entra comprada ou entra vendida. Vou falar vendida, que aí talvez vai bagunçar a sua cabeça, mas você entra vendida no dólar, nesse valor. Vamos lá, você entrou vendida, você está posicionada. Você tem um preço que você fala assim, até tal preço, se subir demais, né, você está vendida, você quer que o preço caia. Você fala assim, se o preço subir até certo ponto, eu saio da operação. Eu me sujeito a perder só X. Se o preço subir mais, eu saio da operação. Se o preço cair até Y, eu também saio da operação, que é o meu gain. Ou seja, é o stop. Stop é assim, ó. Você estopou. Você parou sua operação perdendo. Você perdeu. É o seu stop. Muitas pessoas pensam que, eu entrei operando aqui, entrei no preço X, o preço foi lá no meu stop, que é aonde eu sujeitei a perder, ele foi lá no meu stop e voltou lá para onde eu falei que o mercado ia. E muitas pessoas acham que é a corretora que faz isso. Mas não é. A corretora, ela não consegue ver, ela consegue ver, né, assim, que é tecnologia. Ela consegue ver qual que é a sua posição ali e tal, só que ela não tem necessidade nenhuma de ir lá no seu stop e pegar seu stop e fazer o preço voltar a cair. Eu vou lá no stop do Joãozinho. Vou lá no stop do Joãozinho pegar o stop dele e vou descer, vou deixar o preço cair. Isso não existe. Tem muitas pessoas, que é um mito muito grande no mercado, que é isso, de corretora querer estopar e tudo mais. Pode acontecer? Pode, mas eu costumo falar que essa é uma desculpa de pessoas perdedoras, que não sabem o que está fazendo no mercado. Porque assim, existe muita técnica, muitas formas da gente operar, que é operar da forma correta. Talvez prever aonde o stop de todo mundo tá, você não vai colocar seu stop ali, você vai entrar a partir dali. E o seu stop vai estar abaixo. Mas assim, aí entra em estratégias e tudo mais, mas o que eu estou tentando te falar é que a gente não está operando contra a corretora. A gente não está operando contra não sei quem que está vendo minhas ordens. Entende? Você está negociando com milhares de participantes ao mesmo tempo. Bom, agora a mentalidade principal que o trader precisa ter. O trader profissional não tenta enfrentar o mercado, ele procura entender para onde o mercado está se movendo, que é o que eu falei. A gente viu que no mercado ali tem grandes instituições, tem grandes players e muitas vezes esses players eles estão fazendo ali coisas que é tipo assim no mercado, vamos supor no dólar.
eles estão negociando dólar ali de outros clientes que precisam de entrar dólar na carteira, de fazer um swap cambial, fazer, sei lá, um hedge. E assim, eles precisam operar. E o sentido do mercado, a mentalidade que é principal que a gente precisa ter, que é o que eu não tinha quando eu iniciei, e agora eu vejo isso, a visão que eu tenho do mercado é essa. A gente não briga com o mercado, a gente entra no mercado e se posiciona para onde ele está indo. A gente se posiciona, é como se fosse uma baleia. Geralmente, você vai escutar muito esse termo, que é a baleia de mercado. Baleia de mercado é uma empresa muito grande. Você já viu uma baleia entrar ali no oceano, se movimentar e ninguém vê? Não tem como. Uma baleia, para ela ir para a direita, para ela nadar para a direita, ela vai movimentar muita água. Ela vai levar muitos peixes assim, que a sardinhada geralmente somos nós, pessoas físicas que estão ali. Eles vão levar muitas sardinhas, vão carregar muito stop, talvez vai levar o dinheiro de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, que é o que acontece, muitas pessoas perdem dinheiro com esse movimento de mercado que os grandes, que as baleias fazem, mas muitas deles, né? Acontece sim de alguns quererem lucrar sobre a pessoa física, existe. Só que o mais natural que a gente tem que ter, que é a mentalidade que eu venho te propor, né, trazer para você é essa. O mercado ele está ali, as baleias elas estão fazendo as suas posições. A gente tem que tentar entender aonde que ela está entrando e para onde ela vai, para a gente tentar lucrar junto deles, entrar, negociar ali, entrar, tirar nosso dinheirinho e sair, entende? E essa é a mentalidade principal que eu venho trazer nesse slide. E agora a próxima aula. A próxima aula, o que a gente vai aprender na próxima aula? A próxima aula, eu venho trazer para você o que exatamente é negociado na Bolsa de Valores. A gente falou ali demais sobre ações, sobre índice e tudo mais, só que vou trazer para você na próxima aula o que realmente é negociado na Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores, o que é ação, o que é um índice. E está aqui a grade. O que é um ativo financeiro? Por que existem ações, índices, dólar, commodity? O que é o mini índice? O que é o mini dólar? Por que quase todo trader brasileiro opera esses ativos? E quais mercados existem além da B3? Esse é a nossa grade para a próxima aula, a expectativa, né, para a próxima aula. Muito bom. E eu venho trazer aqui também uma frase. Tem duas frases, mas essa aqui é a principal, né, aqui da mentalidade, que é: antes de aprender a operar, você precisa saber o que e por que realmente está comprando e vendendo. Acho que é extremamente importante, antes de você abrir um gráfico, apertar um botão, é você entender por que você está entrando no ativo, para quem que você está comprando, para quem que você está vendendo, quem está ali naquele mercado, por que você está fazendo isso. Essa é a frase principal que se eu pudesse colocar na cabeça de todo trader que eu conversar, é essa. Antes de aprender a operar, você precisa saber o que e por que realmente está comprando e vendendo. E essa a última frase aqui de dúvidas, que é: conhecimento antes da execução, processo antes do lucro e consistência antes da escala. Essas são as frases que eu queria trazer para você, e é o final do slide. E se você tiver alguma dúvida, pode falar, a gente já conversou, né? Mas sinta-se à vontade. Na realidade, eu tinha anotado umas dúvidas aí para trazer, mas já até passou pelo slide, então. Sério? Se você quiser, você pode falar, a gente vai conversando como e vendo se esclareceu, se não esclareceu.
Não, ficou bem claro para mim. A única coisa que eu gostaria de conversar com você é sobre as corretoras mesmo. Aquela Sim. pesquisa que eu te falei que eu fiz. As duas, assim, que eu mais seriam legais é a Clear e o BTG. Boa. Eu tinha visto que o BTG cobrava as taxas maiores, corretagem, mas na realidade são taxas progressivas, né? E Sim. aí, como agora eu não vou entrar em transações, eu acho que depois